A gestora Pátria saiu de mero coadjuvante no universo de FIIs para, em 2 anos, tornar-se a maior gestora independente do Brasil de fundos imobiliários. E dificilmente você escapa de ter pelo menos um fundo deles, caso monte uma carteira diversificada de FIIs. Eu vou te contar essa história e te mostrar como ficou o portfólio de FIIs do Pátria depois da vinheta. Mas antes de começar, meu nome é Marcelo Fai, eu sou analista de FIIs e esse é o meu canal no YouTube, onde eu trago sempre temas relevantes como notícias, análises e novidades sobre os fundos imobiliários. Portanto, se você quiser ficar por dentro, já sabe, te inscreve e ativa as notificações que tem vídeo novo chegando toda hora por aqui. Agora sim, vamos ao que interessa, a história do Pátria nos FIIs e como ficou o seu portfólio de fundos imobiliários agora. Há 2 anos atrás, o Pátria tinha apenas 2 FIIs conhecidos pelos investidores e que tinham uma atuação discreta em seus segmentos. Um de lajes corporativas e outro de galpões logísticos. Só que o Pátria é uma gestora grande, focada em investimentos alternativos, que tem inclusive capital aberto, com suas ações sendo negociadas nos Estados Unidos. A gestora tem um histórico e tradição consolidados em private equity, onde se investe em empresas de capital fechado, aquelas que não são negociadas em bolsa, com foco na criação de valor operacional e também em infraestrutura, financiando e se tornando sócia do desenvolvimento de projetos de infraestrutura. Mas no segmento de real estate ainda não tinha relevância e a trajetória dos FIIs que ela geria não apontava para isso. Virar líder de mercado de forma orgânica seria uma tarefa ingrata, improvável e, mesmo que desse certo, levaria tempo demais. O caminho mais rápido para o crescimento seria através de aquisições. Esse é um caminho arriscado, pois comprar é fácil, mas fazer dar certo depois de adquirir um novo negócio é bem mais difícil. Acontece que o Pátria tem essa expertise de fusões e aquisições dentro de casa há mais de 35 anos, onde já tem tradição em seus fundos de private equity. Além disso, estava com caixa reforçado desde a sua abertura de capital. Foi daí que surgiu a sua primeira aquisição, a compra de 50% da VBI Real Estate. A aquisição tinha o objetivo de tornar a VBI a área de gestão de FIIs do Pátria e, a partir daí, crescer. Quando a VBI foi comprada, nessa época, ela não era grande, ela era no máximo média, mas tinha fundos que eram reconhecidos pelo mercado como muito bem geridos. Portanto, a resultante dessa união era a competência da VBI somada à força do Pátria como maior gestora de ativos alternativos do país. E deu certo. A VBI cresceu bastante logo a seguir e o Pátria recentemente concluiu a compra dos outros 50% restantes, incorporando por completo a VBI e o seu time. Embora a marca VBI deixe de existir, o nome dos fundos permanece, surgindo a família de fundos FIIs Pátria VBI. Nesse meio tempo, o Credit Suisse, no Brasil, que é dono da CSHG, decidiu que queria vender a sua área de gestão de FIIs aqui no país. Essa oportunidade o Pátria não deixou passar e adquiriu o negócio, agregando mais um time de gestão de FIIs de alto desempenho. A dúvida que surgiu logo para os investidores era: como ficarão os times de gestão? Não há sobreposição deles? Sim, há sobreposição. Uma vez que tanto o VBI quanto o CSHG tinham fundos imobiliários muito bons e relevantes nos mesmos segmentos, como logística, lajes corporativas e recebíveis. O Pátria entendeu que o melhor seria manter os dois times trabalhando em paralelo, cada um no seu fundo, pois são times vencedores que criaram excelentes fundos e não havia motivos para mudar nada neles.
serve aquela máxima de em time que se está vencendo, não se mexe. E assim, o Pátria saiu de um mero coadjuvante no mercado de FIIs há 2 anos atrás para se tornar hoje a maior gestora independente de FIIs do mercado. Os seus executivos dizem que, inclusive, não vão parar por aí e que estão atentos e com apetite para novas oportunidades de aquisições que surgirem. E como é que ficou o portfólio, né, de FIIs do Pátria agora? A carteira é a junção das 2 famílias de fundos, os FIIs Pátria HG e FIIs Pátria VBI. Bem, daqueles 2 lá do passado, o Pátria hoje possui 18 fundos imobiliários listados na Bolsa e outros 2 negociados em balcão na B3. Vamos lá, vamos falar deles aqui. Existem aqueles 2 FIIs que são originais do Pátria, o PATC11 de lajes corporativas e o PATL11 de galpões logísticos. Depois, existem mais 7 FIIs que vieram com a aquisição da área de gestão de fundos imobiliários do CSHG. Veio o HGLG11 de galpões logísticos, veio o HGRU11 de imóveis urbanos e varejo, o HGRE11 de lajes corporativas, o HGCR de recebíveis imobiliários, o HGFF que é um fundo de fundos, um FOF, o CBOP11, dono de um prédio comercial, um só prédio, e o HGPO de lajes corporativas, que deverá ser liquidado em breve após concretizar a venda dos seus imóveis. Aí depois vem os fundos que eram originalmente da VBI. Então vem lá o PVBI11 de lajes corporativas, o LVBI11 de galpões logísticos, o CVBI11 de recebíveis imobiliários e o RBVI11, um fundo multi-estratégia. Ainda no guarda-chuva da VBI, outros fundos ingressaram no portfólio quando a própria VBI assinou a gestão deles. Quer dizer, assinou não, assumiu a gestão deles. Esses fundos são o BLCA11 de lajes corporativas, o BLMC11 também de lajes corporativas, o BARI11 de recebíveis imobiliários, o TRNT também de lajes corporativas e, por fim, o QAGR de imóveis voltados ao agronegócio. Essa é uma lista e tanto para quem tinha só 2 há bem pouco tempo atrás. Se você não conhece algum desses que eu acabei de listar, não se culpe, não se assuste. Alguns deles são fundos passivos ou monoativos que possuem pouca liquidez e por isso quase ninguém fala deles. Agora, preciso dizer que do ponto de vista empresarial, essa evolução do Pátria é impressionante. Do ponto de vista da gestão dos FIIs, é igualmente impressionante pensar que de um time discreto há 2 anos, o Pátria agora aglutina 2 dos melhores times de gestão de FIIs do mercado todo, debaixo da mesma bandeira. Definitivamente viraram protagonistas no mercado de FIIs. Então, essa é a história de como o Pátria saiu de um player discreto para virar um dos mais importantes hoje nos fundos imobiliários. Obrigado por ficar comigo até aqui e não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja aqui no canal. Um grande abraço e até mais.